Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Hoje nós vamos começar o nosso esporte de rede. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o voleibol, tá bom? Tinha muitos alunos que estavam ansiosos por esse dia, né, porque praticando voleibol. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho, pessoal, a história do voleibol, tá? Hoje nós não vamos aprofundar muito em fundamentos, porque nós vamos ter uma aula só de fundamentos, porque é muito importante no vôlei, tá bom? Bom, pessoal, vamos saber um pouquinho da história do voleibol? Bom, o voleibol ele foi criado em 9 de fevereiro de 1895 pelo professor William George Morgan. Esse professor ele era um professor de uma escola religiosa, né? Escola de moços, que era uma escola católica, e ele tinha uma intenção de criar um esporte que não houvesse tanto contato físico. Naquela época tinha muitos outros esportes, mas todos tinham contato físico. Então, qual foi a intenção? Foi criar um esporte que não houvesse o contato físico entre os atletas. Inicialmente, eles começaram, né, a jogar o voleibol com uma câmara de ar de uma bola de basquete, né, porque o basquete naquela época já era conhecido, mas era um esporte de contato. Então, eles pegaram uma câmera, né, aquela parte interna da bola de basquete, e começou a jogar o vôlei. Bom, pessoal, o vôlei hoje, né, ele é difundido ao mundo em todo. Aí ele tem várias modalidades. Tem o vôlei de quadra, tem o vôlei de praia, tem o vôlei da inclusão, né, que é o adaptado. Então, hoje há um crescimento muito grande, tá? Em certos países, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, tá? É um esporte coletivo, é um esporte que trouxe a primeira medalha, né, para o Brasil. O Brasil hoje está entre os grandes, né, potências do voleibol, tanto masculino quanto feminino. Então, o esporte no Brasil hoje, ele não equipara ao futebol, mas é o segundo esporte mais praticado no Brasil, né, perdendo só para o futebol. E quais são as regras? Pessoal, ó, o jogo ele desenvolve com 12 jogadores, tá? 6 para cada lado, onde nós temos um líbero, temos pontas, né? Defesa e ataque. Essa região, ela fica o quê? Nós temos uma divisão, né, que nós chamamos de formação em W, onde nós temos um no centro, três na frente e dois de defesa e o líbero, né, que é o central. Pessoal, a quadra é dividida por uma rede, tá? Eles têm que ultrapassar a rede e fazer que a bola quique ao chão, tá? O início de tudo é feito pelo serviço ou saque. Nós temos vários tipos de saque, saque viagem, saque comum. Então isso nós vamos ver nos fundamentos, tá bom? Outra coisa, antigamente não poderia ter o contato da bola na parte inferior do nosso corpo, né? Nos membros inferiores. Hoje não. Hoje já é liberado você utilizar os pés, a coxa, para tentar fazer uma defesa, tá? A única coisa que não pode é dar dois toques na bola, ok? Então, pessoal, uma partida, ela desenvolve o quê? Quando sua equipe recebe a bola, você pode dar no máximo 3 toques. Um jogador não pode dar os 2 toques. Se por acaso tiver o contato com a rede ou ter uma invasão de campo da área adversária, você perde a pontuação, tá? Vamos falar um pouquinho o jogador que vai fazer um bloqueio, tá? O bloqueio é um meio de defesa. Se o jogador pular para bloquear e a bola encostar nele e cair do lado dele, ele der conta de defender essa bola, vai ser considerado 2 toques. Ou seja, o bloqueio não pode bloquear, isso se houver um contato entre a bola e o jogador. E fazer a defesa na segunda etapa. Por exemplo, bloqueei, a bola bateu na minha mão, ela vai cair no chão, e eu tentar fazer um movimento de recepção, eu vou estar dando 2 toques. Ou seja, né, eu vou perder a pontuação.
Bom, pessoal, nós temos aqui a imagem de dois. Essa 7 é uma levantadora, esse aqui é o Giba, um atacante, tá? E você pode ver que aqui é um bloqueio simples, tá, pessoal? Equipe é constituído de 12 jogadores, né? 11, 6 são titulares. Não há quantidade de substituição, pode ser substituído, né, de acordo com a vontade do time ou do treinador. E temos dois líberos. Esses líberos, pessoal, eles são recentes, tá? Ele é aquele rapaz, aquela pessoa responsável por fazer a defesa. Ou seja, ele não pode atacar, ele pode só defender. Esses líberos, eles têm livre acesso à quadra. Eles podem sair e entrar a hora que quiser, não precisa avisar o juiz, né? Como é um jogador de defesa, quando a sua equipe tiver com a bola, né, for efetuar o saque, esse jogador ele é substituído por um atacante que pode ser mais alto que ele, pode ajudar tanto no ataque quanto no bloqueio. Bom, pessoal, temos uma imagem de um bloqueio duplo, né, da seleção brasileira e provavelmente a seleção americana. E a quadra? Bom, vamos falar um pouquinho da quadra? Pessoal, há uma diferença entre a quadra masculina e a feminina em termos de altura da rede, tá? No vôlei masculino, a rede ela mede 2,43. No feminino, 2,24. Isso é a altura da rede. Nós temos uma quadra de 18 metros de área de jogo, tá? E 9 metros de largura. Essa linha, nós chamamos ela linha de 3 metros, são a linha de ataque. Por que linha de 3 metros? Porque ela tem 3 metros, ou seja, o atacante, quando for fazer o ataque, a finalização da jogada, ele não pode ter o contato com essa linha de 3 metros. Se ele tiver nessa área de ataque, ele tem que jogar entre a linha de 3 metros do adversário, não pode jogar fora dela, tá? E temos a linha de defesa. Essa área livre, pessoal, é onde vai ser feito, né, o saque, né, do jogador. Ou seja, o atacante vai fazer um saque nessa região. A bola, pessoal, ela tem uma medida de 21,5 centímetros circular, né? Porque ela é redonda. Então, nós temos a circunferência dela de 65 centímetros. Tá bom? É uma bola leve, não é uma bola pesada. Tanto é que, quando iniciou, eles usavam uma câmera de ar de uma bola de basquete, né? Que é aquela parte interna. Então, eles desenvolveram uma bola que não seja muito fraca, mas que não seja pesada, seja mais leve. Estrutura. O vôlei, pessoal, hoje, ele é jogado numa pontuação de 25 pontos por set. O jogo, ele pode ter 5 sets, tá? E pode ser finalizado quem fizer 3 sets primeiro. Pode ser finalizado com 3-0, 3-1, tá? Se no decorrer da partida chegar no 4-4, aí nós vamos ter o quinto set que irá decidir, né? Se ficou 2-2, então tá 4. Então, o quinto set vai ser o decisivo naquela partida de empate, tá? Então, esse quinto set, ele é jogado de 15 pontos, tá bom? Ele não é jogado de 25. O que que muda do vôlei antigo para o vôlei de hoje? Pessoal, o vôlei antigo, nós tínhamos a vantagem, tá? Hoje nós não temos essa vantagem. Então, o jogo é mais rápido. Fez 25 pontos, encerrou a partida. Tá? Antigamente, não. Se você ganhasse a vantagem, ficava era 15 pontos, mas você demorava muito mais numa partida com vantagem do que uma sem vantagem com 25 pontos. Outro fator. Se eu chegar a 24 pontos, meu adversário 24, para algum deles ganhar o set, vai ter que abrir 2 pontos de diferença, né? Muito parecido com tênis, muito parecido com ping-pong, né? Que é o tênis de mesa. Então, tem essa diferença de pontuação. Se eu cheguei 24-24, eu tenho que abrir 2 pontos para finalizar o set. Então, recapitulando, são 5 sets, tá? Quem tiver a maior pontuação no set ganha o set e quem tiver 3 sets finaliza a partida, ok?
podendo ser 3-0, 3-1, 3-2, né? Vai ser decorrente na partida. Pessoal, no vôlei, nós trabalhamos a forma tática, tá? Ou seja, nós temos 3 jogadores de ataque, que vai ficar ali mais próximo da rede, que vai ser o levantador e 2 pontas. Vamos ter o líbero no centro e 2 jogadores de defesa, que vai ficar naquela área de defesa, tá bom? E nós temos o rodízio. Esse rodízio é muito importante, que esse rodízio ele vai direcionar quem vai ser o sacador, quem vai fazer o serviço. Então, ele é sentido anti-horário, tá? Então, se na hora do jogo a gente errar esse rodízio, é invertido o ponto ao adversário. Bom, pessoal, temos aqui mais fotos, né, da seleção brasileira com a seleção chinesa e a seleção brasileira contra os americanos. Eu acho que é americano, né, pessoal? Tem um bloqueio triplo, se vocês perceberem aqui, ó, que é um bloqueio triplo. Que nos fundamentos nós vamos ver qual a diferença entre bloqueio simples, duplo e triplo, tá? Pessoal, o vôlei, como muito divulgado, muito trabalhado, ele sempre foi um esporte olímpico, tá? Desde 1964. E tem vários outros torneios, tem Mundial, tem Liga dos Campeões, tá? Então, nós temos aí campeonatos nacionais e internacionais que são muito disputados. Nós temos uma seleção muito forte, tanto masculino quanto feminino. Temos medalhas de ouro nas Olimpíadas, temos Copa do Mundo, temos Grand Prix, temos Liga dos Campeões. Então, pessoal, nós temos assim uma equipe formidável, tanto na área masculina, né, o gênero masculino, como feminino. E cada dia cresce mais, porque é um esporte que está agregando, né, muitos valores. Muitos procuram o futebol por causa de um salário que dá uma vida melhor. O vôlei, lógico que não podemos comparar com o futebol, mas ele está igualando muito, né, que compensa você ser um atleta profissional do vôlei, que você vai ter um salário bom, você vai poder dar uma vida digna, né, à sua família. Antigamente não, não era muito profissionalizado, você ganhava ajuda de custo. Talvez muitas vezes a pessoa trabalhava e jogava o vôlei. Hoje não, hoje eles vivem do vôlei. Ou seja, está chegando, né, ao nível do futebol. Muitos jogadores brasileiros hoje jogam fora, na Itália, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, na Espanha. Por quê? Há esse crescimento mundial, tá? E nós temos os nossos campeonatos regionais, que é a Superliga, né? Que é todos os times. Mesmo assim, pessoal, tendo esse crescimento, são poucos os times, tá? Que criam, que investem no vôlei. Time de futebol que eu estou falando. Flamengo, São Paulo, Goiás, Vila Nova. Então, são poucos esses que investem no vôlei, tá? Então, se vocês perceberem, é um esporte que tem muito a crescer, né? Quem não tem uma habilidade com os pés e tiver com a mão, é um esporte ideal, tanto no vôlei masculino como no vôlei feminino. As meninas, né, ganhou medalha de ouro, foi a última campeã, tá? Do vôlei. Então tá aqui a imagem dela. Pessoal, nós hoje vimos um pouquinho da história do vôlei, tá? Um pouquinho da regra, para a gente conhecer. Vimos que foi George Morgan que criou o vôlei. Ele era um professor de educação física. A intenção dele era fazer um esporte que não houvesse contato físico. Então, isso foi uma catada da história do vôlei. Na próxima aula, nós vamos falar do fundamento. Tipo de saque, tipo de defesa, tipo de bloqueio. Tá ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Um abraço a todos.